Olá, como vai? Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. A Copa do Mundo vai se desdobrar politicamente na eleição? Disseram que o Brasil passou vergonha na competição. Mas, como escreveu o poeta Sérgio Vaz, vergonha no Brasil foi a escravidão, futebol e entretenimento. Porém, em política não interessa o fato, mas a versão. Por isso, o governo e a oposição tentam tirar lucro do campeonato. Em 1998, Fernando Henrique Cardoso disputava a reeleição e o Brasil perdeu a final para a França por 3-0. O tucano se reelegeu. A história vai se repetir ou o sentimento agora é outro? Para debater a eleição no pós-Copa, Cena Política convidou o cientista político Malco Camargos, professor da PUC-MG desde 2001 e diretor executivo do Instituto VER, Pesquisa e Comunicação Estratégica. Tem doutorado sobre a correlação entre economia e a política. Também é especialista em comportamento eleitoral. Nosso assunto. O professor e pós-doutorando em literatura, Gustavo Cerqueira Guimarães, graduado em Letras e Psicologia pela PUC-MG, mas depois de 16 anos de psicologia, elegeu, já que estamos falando de eleição, a literatura. Fez mestrado na UFMG e hoje desenvolve pesquisa de pós-doutorado intitulada A Tabelinha entre o Futebol e Outras Práticas Poéticas do Brasil, autor do livro de poesia Língua, e o jornalista Eustáquio Ramos, 15 anos de jornalismo, sendo 13 deles na Rádio Itatiaia, onde ancora o principal jornal da emissora. Tem feito entrevistas exclusivas com a presidente Dilma para Itatiaia, um especialista em Dilma. Também trabalhou em emissoras de TV. Eustáquio, você teve a licença paternidade e a licença para a Copa, ficou 3 meses longe aqui do Cena Política, mas agora acabou a licença, viu? Agora acabou a licença, é um prazer estar de volta aqui, viu, Barroso? Um abraço a você, um abraço aos convidados, um abraço aos telespectadores. E um abraço a todos vocês, agradecendo a presença dos 3. Obrigado. Malco, vou te chamar de Malco diretamente. E esse saudão da Copa na política? Eu queria te perguntar sobre isso. Hoje a presidente Dilma deu uma mega entrevista com 15 ministros, colocando que o Brasil fez a Copa das Copas, disse que os turistas aumentaram, foram o dobro do que se esperava, foram 750 mil turistas no Brasil e tudo mais. A oposição, por sua vez, critica. No seu entender, como cientista político, como analista, qual vai ser o saldo político e eleitoral dessa Copa? Eu acho que nós temos que separar, Barroso, 2 questões importantes no que se refere Copa e resultado de eleições. Primeiro, o desempenho da seleção, né? Historicamente, a eleição e Copa sempre se coincidem. De 4 em 4 anos nós temos eleição presidencial, de 4 em 4 anos nós temos Copa. Em 94, o que aconteceu? O Brasil perde a Copa, Fernando Henrique ganha as eleições. Desculpa, em 94 o Brasil ganha a Copa e Fernando Henrique ganha as eleições, mas não ganha por causa da Copa, ganha por causa do Plano Real. Sim. Em 98, como está na sua chamada, você mesmo disse aqui, Brasil perde a Copa e Fernando Henrique 3, né? se reelege. 2002, Brasil ganha a Copa. E a situação, PSDB perde as eleições, o Lula ganha a eleição. Sim. 2006, Brasil perde a Copa e o Lula ganha a reeleição. 2010, Brasil perde a Copa e o PT ganha a reeleição. Ou seja, 2014, o Brasil perde a Copa. O que quer dizer que vai acontecer? Absolutamente nada. Não podemos colocar o resultado da Copa com o resultado das eleições. Agora, há uma diferença importante nessa Copa. O fato da Copa ter sido no Brasil. Então, mais do que discutir o resultado da Copa, tem que discutir a capacidade do Brasil de realizar o evento. Este, sim, pode ter impacto nas eleições. Mas seria aí para quem que pode capitalizar, quem que pode se beneficiar? Eu queria que você respondesse assim, de uma maneira, assim, se for possível, enfática, há beneficiários dessa Copa? Se o Brasil tivesse sido mal na Copa, na organização da Copa, certamente a presidente Dilma teria sido prejudicada pelo processo. Agora, o fato do Brasil ter ido bem na Copa, na organização da Copa, faz com que a presidente tenha cumprido sua obrigação e, por isso, o efeito deve ser muito pequeno
de maneira positiva para o presidente e deixa pouco espaço para a oposição falar, porque a única coisa que fica como saldo é falar da vergonha do resultado para a seleção brasileira. E a Dilma não julgou, não escalou, não indicou o técnico, muito menos o presidente da CBF. Não marcou gol nem perdeu frango, né? Exatamente. Agora, Nem teve um frango. a oposição, até agora, a gente não viu de um instituto independente, um instituto de pesquisa independente, um levantamento sobre os prejuízos e os lucros do Brasil, financeiros mesmo, com a Copa do Mundo, né? O Brasil, a estimativa de gastos de 32 bilhões de reais com a Copa. Quase, falam até em 40 bilhões. É. Né? Será que a presença dos estrangeiros aqui trouxe esse valor para o Brasil, hotéis, restaurantes, né, o serviço no Brasil? Quer dizer, será que a oposição não pode usar esses gastos exorbitantes, essa cifra bilionária, para dizer que determinados estádios vão ficar como elefantes brancos, que o governo só fez obras em aeroportos, obras viárias para a Copa do Mundo e não tomou providências antes? A oposição não pode usar esse tipo de munição? Parece até ali que estão planejando isso. Se a Copa tivesse sido um fracasso, sem nenhuma dúvida, esse seria o grande mote da oposição. É o que sustentou o discurso das Copas das Confederações. Esse discurso foi muito importante nas manifestações de junho do ano passado. Mas com o resultado que teve, vai ficar um discurso de retórica, né? E o que você falou é importante, né? A mensuração real, a partir do Instituto Independente, não seja ligado ao governo e ligado à oposição, vai ficar para cada um dando a sua versão. E o eleitor pensando em casa se foi um bom resultado para o Brasil ou não. E é muito complexo avaliar o resultado de um evento desse tamanho, do ponto de vista do resultado da infraestrutura do país, resultado da infraestrutura do turismo agora e futuro, né? Ninguém sabe de fato real quantos turistas voltam, né? Que imagem que leva do Brasil, sem contar do resultado da autoestima para o país ter conseguido realizar sob um clima de bastante pessimismo. Eu acho que a grande novidade é essa. Um clima de pessimismo trouxe um resultado bastante positivo. Gustavo, você que faz essa tabelinha anteriormente na psicologia, entre os estudos literários, a pesquisa literária, arte e futebol, como é que você está achando, qual que vai ser o sentimento nas eleições e também no país em referência a essa Copa? Isso não é de fato a minha praia diretamente, mas de fato a gente esbarra nisso o tempo inteiro nas pesquisas, né? Nas pesquisas sobre a literatura. Eu concordo totalmente com o Malcolm, que acho que não tem... Tentaram, né, no Facebook essa semana fazer com que seja, né, uma questão direta assim, das eleições, Dilma, Aécio, mas eu acho que isso que ele disse reflete exatamente, né, não está ligado... Você acha que não pega, não? Acho que não. Mesmo porque, Malcolm, não sei se o professor também concorda, que você comentava anteriormente, que pode ser um tiro no pé para a própria oposição, Sim. Porque o próprio senador Aécio Neves, que é candidato à presidência, antes das manifestações de junho, era um grande entusiasta, sempre foi um grande entusiasta da Copa do Mundo. O Mineirão começou as obras primeiro, foi o primeiro a ser inaugurado, as obras começaram no governo dele. Então, quer dizer, fica complicado para ele também atirar contra a Copa do Mundo, contra o governo, porque ele foi um entusiasta da Copa, né? Isso pode se virar contra ele. Ele é apontado como um amigo assim, antigo do José Maria Marinho, né? Que é um verdadeiro espectro da ditadura militar. Ele foi homenageado no Mineirão pelo Aécio, né, na abertura. Né? Então pode ser um tiro no pé, né, Malcolm? Talvez para a oposição? Sem dúvida, né? E uma das coisas, uma das dificuldades que a Aécio tem tido nesse período de campanha, inicial de campanha, é exatamente um discurso linear. E qualquer coisa que possa fazer com que o discurso dele vá e volta, o atrapalha na sua necessidade de mostrar com uma cara única aos brasileiros. Acho que esse é um desafio que o candidato tem neste momento. E lembrar essas histórias, ele bater e soprar, vai acabando deixando espaço para que ele mostre um pouco de dificuldade na construção de uma retórica única, de um modelo do Brasil. Mas, Gustavo, eu ainda querendo te perguntar sobre isso. O fato de a Copa ter sido disputada aqui, né? E acabou, pelo menos, se não foi vergonha para o Brasil, como eu coloquei ali, não existe esse tipo de vergonha para um país, mas no futebol foi uma coisa vexatória, né? Isso aí não pode deixar um rescaldo na eleição, nem um pouco, embora as opiniões sejam de que talvez não deixe, mas nessa psicologia aí das massas, do eleitor? Eu acho que, não falo tanto de legado, né? Eu acho que... Essa palavra está até muito, né? Uma das reflexões acho importantes a gente fazer isso aí no âmbito político é pensar a própria organização da CBF, né?
Então, acho que isso aí poderia começar a pensar, e eu tenho visto muita gente indo por esse caminho. Assim, né? Eu li muitas coisas essa semana, o Márcio Ligma Silva, que é um professor da Unicamp, o José Miguel Wisnik, o Marcelino Silva também, que trabalha José na Miguel UFMG. Wisnik, um dos professores, um dos maiores compositores do país, né? E vai estar até agora no Festival de São João, né, falando sobre futebol e dando show também. Todos falam um pouco disso, assim, da importância que é pensar hoje a postura da CBF, né, diante disso tudo, né, que aconteceu. Não chega a ser, como colocou o ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, chegou a colocar e depois se desmentiu, né? Que seria uma intervenção na CBF, não, né? Seria uma reflexão sobre a... Isso está para acontecer. A Dilma convidou o bom senso aí para conversar agora, né, na sexta-feira. Né, eu acho que a revolução, talvez, se tem que ser, eu acho que não tem pensado nisso. Acho que não vem dos jornalistas, acho que não vem desses dirigentes, acho que tem que vir dos jogadores mesmo, assim. Acho que tem que ser eles. Partindo de quem pratica o esporte. Tem que ser eles. E Mas pegando agora... a reflexão dos dois professores e linkando com o fato que eu vou citar agora, eu acho que corrobora o que eles estão falando. Porque o Brasil foi eliminado na terça-feira da semana anterior, numa goleada histórica em Belo Horizonte. Imaginou-se que pudesse haver manifestações após essa eliminação. E na final da Copa, no domingo, Alemanha e Argentina, no Rio de Janeiro, foi convocada uma manifestação para Belo Horizonte, para a Praça da Liberdade. A polícia montou todo um aparato, né, na Praça da Liberdade, com viaturas, com homens, com cavalaria, e não foi sequer um manifestante. Foi uma manifestação da polícia? Quase. Se a polícia tivesse no momento ali de reivindicações salariais, seria o momento. Mas, brincadeiras à parte, quer dizer, foi um pouco do retrato de que, apesar do desastre da seleção brasileira, isso não refletiu nas ruas, né? Porque eu acho que há uma separação mesmo entre futebol e política. Uma coisa é a seleção brasileira, que faz parte do país, e não a seleção representa o país, sim, mas ela não é o país. Ela não diz respeito ao bolso do cidadão ali todos os dias, ao dia a dia do supermercado, do emprego, né, dos filhos. Agora tem um efeito, Eustáquio, que eu acho que ele está um pouco inerente a isso, que tem exatamente com o trabalho de vocês, da imprensa, né? Porque eu passo todo ano para os meus alunos na disciplina política brasileira o filme Pra Frente Brasil. Pra Frente Brasil. Que vai mostrar a relação da Copa de 70 com a ditadura e o futebol. Aí no próximo bloco eu retomo junto com... Você quer retomar com isso? Muito bem. Cena política, volta já já. De volta à cena política, debatendo a eleição no pós-Copa. Malco, você continuando aí com a sua reflexão do filme de Roberto Farias, né, Pra Frente Brasil, você dizia que tinha uma proximidade. Que eu acho que tem a ver com a relação exatamente com a imprensa. Porque o que o filme Pra Frente Brasil mostra muito é como que a cobertura da imprensa só em cima da Copa daquele momento fez com que os brasileiros não olhassem outras coisas referentes ao período da ditadura. E talvez o efeito que essa Copa possa ter nesta eleição é exatamente tirar o governo dos holofotes da imprensa. Não se falou mais nos índices de violência, não se falou mais nas mazelas do país, não se falou mais na necessidade de reforma política. Nós ficamos 30, 40 dias voltados exclusivamente com a maior parte da cobertura, tudo em todo no mesmo assunto. E uma pesquisa divulgada no meio da Copa, né, assim, a hora que a Dilma sai dos holofotes, né, o governo sai dos holofotes, ele passou a ser visto, ela cresce um pouco nas pesquisas, agora cresce não por causa do resultado da Copa, mas sim por sair da cena, por sair da evidência. Então é mais uma realocação do foco da cobertura jornalística, fazendo com que o governo acabe sendo um pouco beneficiado. Você acha que não tem a ver com aquelas vaias, que o governo usou aquelas vaias afirmando que elas partiam da elite branca, né? Não seriam vaias do conjunto da população? E eles dizem que isso teve um efeito positivo, que foi um marketing acertado, não sei. Barroso, eu acho que esse acirramento desse debate, essa tentativa de colocar
coxinhas e elites brancas versus trabalhadores, etc., uma infelicidade dos dois lados, sabe? Eu acho que o brasileiro é capaz de interpretar muito além disso. Eu acho que é reduzir a capacidade de reflexão do eleitor brasileiro quando separa o mundo entre coxinhas e elite branco versus trabalhadores. Também concorda com isso? Eu acho que essas conversas a gente vê muito nas redes sociais, né, muito polarizada, né? Quer tentar dar uma resposta rápida, né? E depois a gente não sabe nem mais o que é coxinha, né? Você vê, assim, as possibilidades de que essa palavra tem, assim, né? Não, até perdi o que eu ia falar, continua. Mas o termo coxinha, outro dia eu fui buscar exatamente qual que é a sua origem, né? Tem a ver com a autoridade, né? Os guardas de São Paulo dos anos 80 e 90, que tinham muita autoridade, mas não tinha dinheiro nem para comprar coxinha. Então é quem acha que tem muito poder, mas não pode nem comprar uma coxinha no dia a dia. Então o termo vem disso, né? E que então que é essa elite que teria, você acha que tem tanto poder, mas não pode de fato nem comprar uma coxinha no dia a dia? Acho que na hora das urnas, não é o grau de satisfação ou insatisfação do eleitor, né? Ele tem capacidade para saber se ele está satisfeito ou insatisfeito. Acho que isso vai ser muito mais importante do que uma Copa que já vai ter passado 3 meses, né? E apesar da Dilma ter usado isso as vaias iniciais positivamente, ela viu que uma outra vaia seria prejudicial para ela. Tanto que ela relutou em ir aos jogos durante a Copa e quase que não ia à final. Agora, nenhum dos outros, dos principais candidatos, os outros principais candidatos também não foram, não. Não foram. Mas foi eu no acho... final, né? Assim, quando o negócio já estava... Eu não estou aqui dizendo que A ou B é melhor ou pior, mas eu acho que qualquer presidente que estivesse no lugar da Dilma, se fosse o Lula, Fernando Henrique, o Aécio, Eduardo Campos, Marina Silva, que estivesse ali um ano depois das manifestações que tivemos em junho do ano passado, seria vaiado. Acho que qualquer presidente, imagina o Fernando Henrique, que todo mundo critica, fala que o governo dele foram 8 anos perdidos e tal. Se ele estivesse ali no lugar da Dilma na abertura da Copa, acho que seria vaiado também. Na final da Copa, seria vaiado. Acho que até o Lula, né? O Lula com aquele espírito populesco dele. Mas, Eustáquio, nós temos que entender bem, né, assim, qual que foi o efeito da Copa das Confederações neste país, né? Porque até aquele momento, a eleição não tinha nenhum candidato que ameaçava a hegemonia da Dilma na sua reeleição. Ela tinha 70% de aprovação, 50% dos votos, né? Assim, surfava em céu de brigadeiro sem menor problema. De repente, popularidade de vários governantes, quase todos, né? Alguns conseguem reverter, a Dilma até conseguiu parar no colchão. Agora, o resultado da eleição no Rio, por exemplo, ficou inverso, né? O governador perdeu todo o prestígio que tinha a partir dos movimentos que tiveram no Rio. Aquele jantar que teve em Paris, né? Exatamente. Colocando lenços na cabeça, dançando no restaurante, com aquele empresário. Então a política que estava bem, de repente ficou mal. Cavendish, né? E o futebol que estava mal, de repente ficou bem, né? Quando o Brasil ganha a Copa das Confederações, né? Os brasileiros passaram a idolatrar a seleção. Ela virou uma seleção favorita, ela estava desacreditada, né? Vinha de maus resultados, né? E de repente ela acende. Então o Brasil cai, a seleção acende. Na Copa do Mundo, isso desequilibra de novo. O Brasil acende e a seleção cai. Mas eu achei interessante também, eu ia falar, você falou logo no início da sua fala, fazendo essa retrospectiva das eleições, né? Desde 94, às vezes o Brasil ganhava e o governante perdia, ou o contrário. E eu acho que vai mesmo, eu acho que a opinião de vocês dois, né, como professores, pesquisadores, o que vai definir mesmo é o início da propaganda eleitoral em 19 de agosto, né? Tanto que todos os candidatos apostam suas fichas na propaganda eleitoral, no rádio e na televisão, fazem essa ou aquela coligação querendo 50 segundos a mais, 30 segundos a mais, né? Quer dizer, na hora que começar e a gente ver em que tom será a campanha, aí sim a gente vai ver que rumo vai tomar. Eu acho que Copa não vai nem ser citada em eleição. E nesse ponto, Eustáquio, é fundamental, né? Toda essa teoria política fala muito mais do que o futebol, o que impacta exatamente, né, o uso da televisão. E nisso a Dilma sai muito na frente de todos os outros candidatos, porque ela tem muito mais tempo. Ela tem o dobro de tempo de todos os outros adversários juntos. Mas costuma ter candidato que tem muito tempo, não sabe utilizá-lo, não tem nenhum marketing para aquilo, né? Mas isso acontece, você tem razão, cara. Agora isso acontece mais quando você não está na situação. Quando você é oposição e tem que ter muito tempo de ataque à situação atual e de construção de um mundo futuro. Isso trabalha mais difícil. Agora, para quem está na situação, ter muito tempo é o melhor dos mundos, que você pode prestar contas das realizações do seu governo. Vai acontecer aqui na campanha estadual, que o Pimenta vai ter muito mais tempo do que a oposição. Mas não é tão diferente. Pimentel, né? Mas não é tão distante a distância de Pimentel para Pimenta quanto é de Dilma para
Aécio e dos seus adversários. O Gustavinho estava falando aqui dessa correlação com a arte. E eu queria lembrar isso, né? Que você é um especialista em arte e futebol, né? Você tem feito estudos e exposições sobre isso, né? Nesse terreno da arte, como é que visão que você está tendo aí dessa Copa, ou mesmo dessas questões todas? É difícil pensar, para aproximar mais desse campo político, acho que o cinema é um lugar muito, que vem pensando já há muitos anos. Você né? até organizou uma mostra... Organizei uma mostra agora, né? Foi de 10 de junho a 10 de julho, no Cine do Centro Cultural da UFMG. E também a curadoria passou por aspectos mais políticos mesmo. Foram filmes como Linha de Passe, Passe Livre, que abordam o desenvolvimento do futebol desde a infância, né? Infantil mesmo. Né? E por isso que eu queria falar essa questão da CBF, quando eu falo de política, eu fico sempre tocado nisso, porque eu vejo o tanto que a gente poderia melhorar, e eu acho que o que a Alemanha trouxe para a gente. Com a reforma, com a reformulação. Claro, de educação, esporte, pensando. E às vezes eu escuto também, que eu acho que é até meio ingênuo também, às vezes, umas frases, futebol é só futebol. Não é só, né? Porque ele interfere, né? Hoje, agora nessa Copa no Brasil, a gente pode resgatar um pouco isso. Né? A força que tem de comunicação, de produção discursiva, de reunião, de peladas. Não é só um entretenimento. São micropolíticas que se estabelecem ali, né? E que refletem no macro, não tem como, né? Porque é postura estética, ética e... O Gustavo também, eu quero constatar que ele é organizador da parte de arte... De literatura do Museu do Futebol no Mineirão. Eu desenvolvi também nesse tempo. Mineirão, né? Que ficou interrompido agora por causa da Copa do Mundo, vai voltar, né? Eu desenvolvi uma sala lá no Museu do Mineirão agora, que chama Futebol e Outras Artes, né? Que era isso um pouco do meu projeto de pós-doutorado, que é a tabelinha do futebol com outras artes. Obviamente já pensando no futebol no campo estético, né? Então, se é outras, né? E agora também desenvolvi uma sala que vai inaugurar agora em agosto, que é Os Imortais, que eu escrevi umas mini-biografias junto com um colega de alguns jogadores. E a gente vê a importância, quando a gente começa a ler biografias, a importância desses mitos mesmo, né? Que é um Garrincha, um Pelé, como que isso reflete no comportamento, né? De modelo mesmo. E a gente vê isso, que foi um Davi Luiz, né? Como que cria-se, né? Como que a imagem, a mídia, todo o jogo. Isso é por bem e por mal, mas de fato ocorre, né? Eles disseram, eu li hoje sobre a Copa do Mundo de 50, que o Zizinho, né, era o Neymar da época. O Brasil perdeu, olha como é que as coisas mudaram, ele saiu tão atordoado, porque saiu lá do Maracanã e foi a pé, até Niterói, não tinha ponte aqui em Niterói na época, foi a pé. Era o Neymar da época, né? Hoje é bem diferente, né? Iria num helicóptero particular. Eu ouvi uma frase, Gustavo, sobre essa coisa do futebol que eu achei muito interessante e concordei muito com ela, que é: o futebol, entre as coisas menos importantes, é a mais importante de todas. Então, o significado dela para a nossa vida é importante. Nelson Rodrigues? A relação com a família, como é que é os futebols, essa frase, eu também não lembro, mas eu já li ela bastante. Não sei quem é o autor, não. Que sempre a gente pensa no Nelson Rodrigues, né? As frases todas. E essa Copa, né, o Dia dos Namorados foi perfeito para o homem, né? Que cai no jogo do Brasil com a mulher sentada do lado assistindo futebol, né? Então, são coisas que acontecem só por causa do futebol. O comércio também... sexta-feira 13, né? E preferiram colocar no dia 12, né? E o comércio fez uma campanha também, algumas empresas grandes fizeram uma campanha para que o Dia dos Namorados fosse no dia 11, fosse comemorado no dia 11, para que o dia 12 fosse exclusivo para acompanhar a abertura da Copa. Mas parece que isso não colou muito, não, né? Não colou muito, não. Porque, inclusive, hoje, né, as mulheres também têm acompanhado o futebol, né? A gente viu muito nos estádios, né? Pelas imagens da televisão, o público estava muito mesclado de homens e mulheres. Aqui a gente não tem a gente pode ter a liberdade aqui, sabe? Aquilo que eu penso, de falar das outras emissoras. Eu falo da Itatiaia, eu falo de tudo. A Sport TV colocou lá um programa, né? Os Extraordinários. E quem parece fazendo mais sucesso lá é a mulher, vai ter Proença, né? Agora, tem um legado interessante do futebol também, que eu acho que a Copa trouxe, principalmente a Copa no Brasil, que foi a relação com a América Latina, né? Tirando a final contra a Argentina, que já tem uma rivalidade histórica, mas o brasileiro foi torcendo sistematicamente para times da América Latina durante cada um dos jogos que ele estava acompanhando, né?
Então, revelando um amor entre nossos vizinhos muito pouco explorado. Nosso Também achei turismo muito é muito pouco importante explorado, né? O brasileiro viaja muito pouco pela América Latina, prefere muito mais destinos Sim. da Europa, tal. Enquanto a gente tem coisas tão legais, com um câmbio tão mais favorável aqui perto, né? Então, Sim. que esse legado em relação aos Eu nossos percebi vizinhos... isso, eu fui no jogo da Colômbia e Grécia, né? E além do fato da Colômbia estar com amarelo, né? Então os brasileiros também foram de amarelo, então ficou o Mineirão inteiro amarelo. Então foi muito bonito isso. E você vê como que se começa a estabelecer laços internacionais mesmo, né? Com questões, né, que permeiam o futebol. Né? Vai ter até, esse Bestar tem baby boom aí, né? Porque vai nascer meninos, né? Porque Sim. não tem jeito, né? Aí, por exemplo, a Copa América, que eles ficaram com medo de trazê-la para aqui já logo em 2015 e transferiram para 2019 trocando com o Chile, porque ficaram com medo de 3 eventos seguidos, vem Olimpíada, vem Copa do Mundo, vem Copa América, falando, não vamos dar conta. Né? Aí trocaram, mas era a hora que se a gente apostasse e soubesse mesmo, na hora da Copa América, isso aqui, imagina, óbvio que a Colômbia ia querer jogar aqui de novo, né? A Argentina ia querer, sei lá, jogar Porto Alegre, né? Onde que fez sucesso. Os sul-americanos... Isso reforça esses laços nossos, né? Ficaram à vontade aqui, né? Ficaram à vontade, e essa ideia toda que vem trazendo do colonizado, né? Do colonizador, da antropofagia, isso veio Pena à que tem tona essa novamente. relação tão tensa com os argentinos, né? Pois é, isso também é reforçado, não sei porquê, né? Porque eu acho que, por exemplo, se a Argentina ganhasse, reforça a rivalidade, não é isso? Isso é bom para o futebol, né? Reforça. Mas essa relação também parte da economia, né? São os dois países que têm uma hegemonia econômica no continente, né? Que eu saiba, né? Não tão mais, né? A Argentina tem passado por momentos bastante difíceis, né? O Chile, o próprio Uruguai, com a economia mais sólida, mais constante do que a Argentina. A economia da Argentina tem passado... O Uruguai é pequenininho, ele tem um presidente maravilhoso. Mas tem uma qualidade de vida extraordinária, né? Mas é engraçado sem entrar na questão religiosa, mas houve aquelas brincadeiras, né? Que a final da Copa era o Papa argentino contra o ex-papa né? alemão. Chico Bento, né? Os únicos papas vivos. Mas o Papa Francisco, falando que o professor destacou dessa questão, o senhor também, sobre a questão da intercomunicação entre as culturas, né? O Papa Francisco se manteve neutro na véspera da final, ele não quis falar, vamos torcer para a Argentina e tal, ele destacou a importância da Copa do Mundo justamente para a união de culturas, nações e religiões. Tivemos aqui no Brasil, Estados Unidos, Irã, né? Argélia, tivemos Colômbia, tivemos Argentina, tivemos Bélgica, Alemanha, quer dizer... Coreia. Uma relação ecumênica também. Exatamente. Então, quer dizer, diferentes religiões, culturas, modos de viver, situações econômicas. Né? É uma situação interessante. Eu fiquei muito feliz, sendo morador de Belo Horizonte, vendo a cidade, literalmente, no bom sentido, invadida por turistas. Foi muito bonito. Mas o que você falou é interessante, né? Saiu o Papa, renunciou o Papa alemão, entrou a Argentina. Agora, no caso aí do jogo, não houve renúncia nenhuma. Né? Cena política volta já, debatendo as eleições e a Copa do Mundo. De volta à cena política, debatendo a Copa do Mundo e as eleições, com presença do cientista político Mal Camargos, da PUC-MG, do professor de literatura da UFMG, Gustavo Cerqueira Guimarães, e do jornalista Eustáquio Ramos, da Rádio Itatiaia. Professor, vamos falar um pouquinho mais de eleição, mesmo sem perder, não vamos perder o foco da Copa, não, vamos falar mais de eleição. Qual é a sua análise aí do desdobrar dessa eleição? Uma eleição que parece que também, de uma certa forma, fora fraseologia, teve também uma interrupção, né, de campanha para valer. Eu acho que isso é outra coisa importante, né? Toda eleição presidencial tem essa interrupção nesse mês por causa da Copa. Sistematicamente, toda eleição tem, porque exatamente... Apesar do bate-boca, né? Do bate-boca, toda eleição ocorre exatamente porque a eleição sempre vai coincidir com a Copa, enquanto não tiver uma mudança, seja no calendário da Copa, seja no calendário eleitoral do Brasil. Agora... A eleição começa agora, né? Então vamos passar por 2 fases. Agora uma fase no qual a mídia é mais importante, a cobertura jornalística das campanhas é mais importante. Esse espaço ele é muito importante para os candidatos que têm menos tempo de TV.
Por quê? Porque a mídia tende a dar o mesmo espaço para os candidatos que vão bem nas pesquisas. Então, cobre a agenda dos Os principais... graúdos e os nanicos. Mas os graúdos são tratados da mesma maneira. E o horário de propaganda eleitoral gratuito, que começa a partir de meados de agosto, esse não trata os candidatos da mesma maneira. É feito com base no tamanho das bancadas de deputado federal da eleição anterior. Então, neste momento, é a grande aposta que a Aécio Neves faz, que Eduardo Campos faz, para se conseguirem colocar-se melhor na disputa que vai ocorrer até outubro. Porque depois de 15 de agosto, a mídia perde a importância e aumenta a importância do horário eleitoral gratuito e principalmente das inserções de 30 segundos na televisão. E nesse espaço, a Dilma sai em muito mais vantagem, porque tem muito mais tempo de TV do que os adversários. No frigir dos ovos, você acha que pode uma coisa neutralizar a outra? Não. O papel do horário de propaganda eleitoral gratuito é preponderante no resultado das eleições. Agora, qual que é o grande tema dessa eleição, né? Não é porque o meu doutorado, a área que eu mais gosto é economia e eleições, mas é exatamente o debate sobre o papel da economia. O dragão da inflação está controlado ou não no país? Boa pergunta, hein? Nós temos, assim como nós não temos o Instituto Independente, né, que mede o resultado da Copa, nós temos versões bastante diferentes sobre o resultado da inflação. Ela está descontrolada ou está controlada? Ela está próximo do teto da meta. É problema ou é virtude do governo mantê-la próxima ao teto da meta? Uma boa pergunta, uma boa pergunta. Ô, Gustavo, eu queria passar um pouquinho o debate para você, e depois para você, também naturalmente, né, Gustavo? Sobre as manifestações que sumiram, né? Praticamente sumiram. A gente teve arremedo de manifestações durante a Copa. Você acha que a partir de agora, até colocando esse viés aí da economia, da inflação e tudo, você acha que elas podem voltar, que elas podem dar uma tônica aí nas eleições? Parece que com a força que teve em junho, Junho de perdeu 2013. a oportunidade, né? Não vem mais com aquela força, né? Que é isso que a gente estava conversando antes nos bastidores, né? Falando um pouquinho isso, que tentaram fazer as manifestações, agora elas não vingaram, né? Então acho que com aquela força, com aquela indignação, ela não... Eu acho que o que aconteceu, o fato de eu ter ido também para a rua, eu fui para a rua, fui até o Mineirão, né? Sim, era para tentar entender e se articular, né? Os grupos sociais, eles saíram, tinha gente que ia para lá para paquerar, isso também é político, isso também é importante, quer dizer, para se encontrar, para falar, era também de ordem afetiva, de ordem estética e política, era muita coisa que estava em jogo naquela cena, né? Por muitos anos não aconteceu com tanta força assim, né? Virou um fato da sociedade. As pessoas, né? Uma manifestação desse porte. Então, acho que a partir daí começaram a se articular e muitos ficaram, né? Muitos grupos, né? Que é o Tarifa Zero, que continua aí muito forte. Essa briga não pode acabar, né? E a gente viu que veio melhorando, né? A articulação nesse sentido. Agora o que eu acho que é importante, né? Porque daquele momento para cá, né? A grande mudança é que as manifestações de junho do ano passado cabia todo mundo, né? Cabiam todos os partidos, né? Uhum. E era muito contra os nossos representantes de uma maneira geral. Então, sobrou para Dilma, sobrou para Anastasia, sobrou para o prefeito de Belo Horizonte, né? Um do PT, um do PSDB e um do PSB. Tava todo mundo... Era contra a polícia, era contra a família, era contra tudo. E agora, para se organizar uma manifestação agora, ela teria que ter um foco mais claro contra alguém. E isso faz com que ela esteja de cunho muito menor, porque cabe menos gente. A hora que você tem um inimigo claro, um adversário claro, você seleciona quem vai para as ruas. Então agora... Eles vão bater em quem agora? Na Dilma, que é candidata à reeleição, no Aécio, que está tentando ganhar da Dilma, no Eduardo Campos, que também está querendo ganhar da Dilma, eles vão bater em quem, né? Eles vão manifestar contra quem? E se escolher alguém, não vai todo mundo, que aí a parte que defende aquele candidato não vai mais. E as eleições da Copa do Final, as manifestações que ocorreram no passado, cabia todo mundo, cabia... Estava mais distante das eleições, satisfeitos né? e insatisfeitos com qualquer governo. Os grupos não estavam tão cooptados, né? Não tinha essa... E agora o mais interessante é a ausência de liderança, né? Assim, a manifestação com a liderança, que foi a grande novidade, né? Não tinha um interlocutor daquele processo, não tinha quem liderava aquele processo. De outro lado, também não tinha quem negociasse. Não tendo quem negociasse, não tinha como chegar a lugar nenhum. Acho que o resultado também foi esse. Mas aqui teve uma grande inovação aqui em Belo Horizonte, que foi chamada Assembleia Horizontal, né? No campo da... O meu filho chegou também a ir lá, até para conhecer foi uma nova tentativa de liderança. Né? E no campo agora, se vai colar ou não sei. No campo da cultura, eu acho que os avanços foram muito grandes, né? Tanto a Assembleia Horizontal, quanto os movimentos de ocupação da cidade que derivaram dali e continuaram, do viaduto, né? Do movimento hip hop, né? Do bicho.
Eu acho que esse talvez seja o maior legado que as manifestações deixaram. Mais do que achar que o gigante acordou para mudar a política, talvez o gigante acordou para ter uma nova forma de organizar a juventude, que tem ficado muito mais movimentos estéticos do que políticos nos últimos tempos. Será, professor Malca Marques, que as manifestações, tudo aquilo que a classe média foi, o povo foi para a rua no ano passado com muita força, vai influenciar nas urnas mesmo? Ou o povo tem memória curta, vai ficar lá em junho do ano passado? Ou nós vamos ter... Bem pensado, as reivindicações, as críticas, né? Pois é, será que vamos ter de novo aquelas mesmas figuras na política sendo reeleitas, sabe? Aquela renovação pequena no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas? Eu não tenho dúvida que já influenciou a hora que ela mudou uma estrutura do jogo que estava com um grande favorito, que era a continuidade a partir de políticas públicas feitas no passado. Ou seja, o governo estava muito tranquilo com seus índices de aprovação, com a sua índice de intenção de voto, fazendo com que não tivesse que pensar de maneira muito prospectiva, de falar um novo tipo de Brasil, e pensando-se nas realizações já feitas pelos 12 anos de governo do PT. A hora que as manifestações questionam isso, faz com que a presidente da República tenha que pensar o Brasil para frente e não só o Brasil para trás. Eu brinco muito, Barroso, que é deixar de olhar no retrovisor do carro, no qual você olha para trás, e passar a olhar no para-brisa. E acho que esse legado foi deixado e agora as campanhas têm que se ver com isso. PT, PSB e PSDB têm que olhar para trás, mas principalmente falar qual o desenho de Brasil que eles querem para o futuro. Gustavo, você que participou das manifestações, você acha que vai por aí? Você acha que eles vão cobrar essas coisas como a questão da mobilidade urbana, contra a corrupção? Foi uma bandeira, né? Alguma coisa aconteceu, sim. A gente tem que ver esse reflexo nas urnas mesmo, né? Porque alguma coisa mudou. Eu acho que cada um, né, foi uma sensação individual também. Eu senti coisas que eu nunca tinha sentido nas ruas e conversar tanto sobre política. Assim, né? Então, por exemplo, para mim foi importante. E aí agora tem que ter o reflexo, né? Quem que você vai votar, né? Mas isso estagnou? Conversou-se muito sobre política? Acho que não. Acho que requer um tempo mesmo de decantação? Para cada um, né? Foi o quê? Tem um ano, né? Acho que requer um Tem um lado perverso aí da política, porque as alternativas são dadas pelas elites políticas. Não é o eleitor que escolhe quem ele vai votar. Ele escolhe quem ele vai votar depois que os partidos indicaram os candidatos. Né? Então, de um ponto de vista de renovação, não houve nenhuma grande renovação, nenhum nome emergiu deste processo, etc. Agora, eu não tenho dúvida, do ponto de vista de retórica, de compromissos, de posicionamento, teve efeito nos principais candidatos a qualquer cargo deste país. Não dá mais para olhar só para o passado, para poder disputar o voto nas eleições de 2014. Mas será que os candidatos conseguiram renovar o discurso? Eu não tenho dúvidas. A hora que eu vejo o slogan que a Dilma colocou agora, por exemplo, né? Mudar mais. É mais, né? Mais mudanças, mais futuro. Então, sim, ela percebeu isso e está colocando... Não fala só das mudanças já realizadas. Tá bom, realizou as mudanças. E agora, daqui para frente, o que vai fazer? No mesmo vale para a dificuldade que a oposição tem tido, né? Eu tenho batido essa tecla há muito tempo, de conseguir mostrar qual que mudança que terá para cada um dos brasileiros, caso o candidato A, B ou C ganhe a eleição. Acho que a Aécio Neves e Eduardo Campos não conseguiram mostrar que diferenças que eles terão na vida de cada um, uma vez que forem eleitos. Então, acho que esse é o desafio que está aí na agenda para que as campanhas resolvam. Plataforma de campanha, vocês veem isso? Mais do que gestão, qual que é a mudança em relação a campanha. O que vai melhorar no sistema de saúde, caso o candidato A, B ou C. Qual que é a proposta, qual a política de mobilidade, qual que é a relação com a indústria automobilística do candidato A, B ou C. Qual que é a relação com as indústrias que fazem o transporte, os cartéis de empresa de ônibus do candidato A, B ou C. Isso tudo vai ter que ser tema. Os candidatos até já registraram na Justiça Eleitoral a plataforma. Mas nós temos... alguém vê... Tem duas falácias na eleição, que já começam, que são falácias grandes. Primeiro, o orçamento que é declarado agora, né, porque cada um estima quanto vai gastar, é um número completamente aleatório, cada um se coloca para não ter problema. E o segundo é a obrigação de registrar o plano de governo, que ele é o mais genérico possível, exatamente para não ter nenhum comprometimento por parte dos candidatos de campanha. Não, tudo bem, não tem problema. Agora, o que a gente vê é que se não houver uma reforma política profunda, qualquer que seja o candidato que ganhar a eleição, seja a Dilma que lidera as pesquisas ou o último colocado lá, que são 11 candidatos a presidente,
com o sistema político que nós temos, dificilmente haverá mudanças significativas no que nós temos no país. Porque se um candidato do partido A ganhar, ele vai colocar no governo seus aliados. Se do partido B ganhar, vai colocar dos seus aliados. O sistema político é o mesmo, né? O governo que assumir, se mantiver esse governo ou outro governo, será que ele vai querer diminuir tanto assim os impostos porque o governo detém a maior fatia do bolo tributário brasileiro? Será? Eu não vejo muita mudança se mantiver essa presidente, se outro candidato ganhar. Eu não vejo, sinceramente, eu não tenho expectativa de que haverá grandes mudanças se permanecer a presidente ou se mudar o presidente da República. Então, inclusive, no próximo bloco, a gente tem que terminar o bloco agora, vamos conversar sobre isso, essa questão da reforma política, que é um tema que eu acho interessante, o que tem de ser feito, para não ficar na mesa, para se olhar no vidro da frente, né? E nós podemos comparar o sistema político alemão como exemplo da Copa do Mundo, que é um ótimo exemplo de reforma política e de instauração. Eles não são bons só no futebol, não. E até inclusive, no futebol lá também é estatal, né? Não é que é um projeto que se pensa fazer agora no país, né? Tirar da privatização, que é a CBF, né? Isso já é bem polêmico, viu? E Vamos falar disso também. O que o professor Malco falou, né? Não é a gente que escolhe os candidatos já vêm prontos. Aí você fala assim, vamos renovar. Aí você vai lá e vê, são praticamente os mesmos candidatos que tem aí 5, 6, 7, 10 mandatos, né? Quer dizer, no Poder Executivo não pode ter reeleição ilimitada, no Poder Legislativo pode ter reeleição ilimitada, né? Tem gente com 11 mandatos, o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, tem 11 mandatos consecutivos. Né? Como é que e não se fez renova? igual o Sarney, não, né? Não pendurou a chuteira, Não, vai tá lá, continuar. firme e forte. Vai continuar. Cena Política volta já já debatendo a Copa do Mundo e as eleições. Volta a Cena Política debatendo o legado da Copa do Mundo, não gosto dessa palavra, não, legado, né? A Copa do Mundo e as eleições. Gustavo, hoje político é assim, quando está fora do poder, ele fala em reforma política. Por exemplo, Lula deu entrevista aí há 10, 15 dias, e não estou querendo pegar só o Lula, não, são todos, falando que tem de haver uma reforma política, coisa e tal. 8 anos de governo dele, ele não fez a reforma política. Agora não dá mais tempo, né, de fazer reforma política para essa eleição. Mas o que você acha que pode mudar aí para a política brasileira ser melhor? Mas eu fiquei pensando, tentando juntar um pouco de tudo que a gente conversou aqui. Eu sou um pouco otimista, que eu fico achando que... Eu entendo isso que você falou, muito bem apontado, quando você fala, ele vai votar e vai ser mais ou menos a mesma coisa, porque o candidato já vem pronto, né, já está tudo articulado lá, né? Então já não tem muita escolha quando eles se apresentam. Né? Marmita, mas só que, por outro lado, essa escolha também, esse candidato lá é cidadão, de fato é a gente também. Então eu fico sempre achando que há possibilidade de micropolíticas e isso ressaltar assim um dia e ter uma potência que vire, nada de revolução, né? Assim tão ingênuo, mas que a gente possa, porque eu acho que tem que ser. Quando eu falo das manifestações lá em 2013, né, como aconteceu comigo, aconteceu com um monte de gente, da sua participação, o que você vai fazer? Isso parece meio bobo, mas tem que ser, gente, porque se você continuar, né, que cada um pode fazer. Cada um, você tem que fazer a sua, né? Então, e propagar isso, né? Eu acho que, bom, enfim, eu acho que é possível, claro que a reforma política tem que ser feita, né? Mas aí quem que vai fazer, né? Esses horários eleitorais também é estranhíssimo, né? Nunca ninguém entende exatamente esses dinheiros. Olha o tanto de dinheiro. Eu conheço gente em Belo Horizonte que ganha dinheiro, é rico, porque trabalha só em eleição, assim, trabalha lá com vídeo e fica lá ganha 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, de 4 em 4, 2 em 2, 4 em 4. E tanto, aí não quer tirar também, né? O dele, né? Aí não quer sair também, porque aí é vídeo, é jingle, é música, é cartaz, é gente para vestir não sei quem. Então, quer dizer, há tanta coisa por trás disso, né? Como é que vai fazer essa reforma? Sendo que esses meus colegas e até amigos também estão enfronhados nisso. Poxa, né? Como é que é? Agora, professor, eu queria fazer uma pergunta do ponto de vista da psicologia, porque
se você for na Praça 7 ali agora e perguntar para as pessoas o que elas acham da propaganda eleitoral gratuita, né? Às vésperas das eleições, 90% vão dizer que odeiam. Ah, que saco, tal, não sei o quê, eu estou ouvindo meu rádio aqui, estou assistindo televisão e vem propaganda eleitoral. Mas ela tem um peso significativo e decisivo nas eleições, né? O professor Malco destacou agora, né? Campanha, a gente vê candidatos que estão lá embaixo nas pesquisas, começa a propaganda eleitoral, eles viram o jogo. Partidos buscam essa e aquela coligação para aumentar seu tempo de TV. Por que o povo não gosta da propaganda eleitoral, mas se influencia por ela? Boa pergunta. Viu? Eu acho que isso tá bom para o Malco responder, né? Eu vou falar só de mim, assim, eu não vejo propaganda eleitoral, não vejo mesmo. Eu só vejo debate. Então, o que me influencia mesmo é o debate e jornais de televisão e impresso. Eustáquio, mas é muito interessante porque o que a ciência política mostra? O grande efeito da propaganda eleitoral não está naquele bloco que entra na hora do almoço ou à noite. Está nas inserções comerciais, que o mesmo efeito que a propaganda tem de um anunciante da Rádio Itatiaia, um banco, uma escola, uma Aquelas outra coisa pequenininhas, qualquer, né? nas pílulas de 30 segundos. É ali, pegando o leitor de surpresa, sem ele estar preparado para a argumentação política, que está o principal efeito das o retóricas, sabão das homo, campanhas. Exatamente. Então, e isso se repete muito, né? Se os partidos tivessem que pagar financeiramente por aquelas inserções, as seriam caríssimas, assim. Falo que as campanhas no Brasil são muito caras, e são mesmo. Gasta-se muito na produção do eleitoral gratuito. Agora, aqui no Brasil, não se paga a veiculação, né? Nos Estados Unidos, as campanhas são muito mais caras, porque os partidos têm que comprar espaços publicitários para vincular os seus comerciais. E é no horário nobre da TV e do rádio. Do rádio de manhã e na TV de noite. Pagar o preço do o anúncio preço privado, fechado. né? Agora, fora disso, né, na sua rádio, aqui na televisão, entra as inserções de 30 segundos de surpresa no intervalo deste programa, do jornal que você apresenta, etc. E é aí que está o grande efeito do horário eleitoral gratuito. Pega de surpresa, ele está dirigindo, de repente entra a propaganda Exatamente. Os eleitoral. slogans, né? As músicas, né? As imagens. Agora, né? voltando, Esse Barroso, efeito da surpresa, voltando no exemplo que a Copa nos deu, né, assim, do futebol que a Alemanha apresentou, né, dessa coisa do futebol de base, né, da estatização de um lado, pode ser, eu não sei, não tenho nem ideia se é bom ou se é ruim, não conheço nada sobre o assunto, mas eu acho que a Alemanha, para a ciência política, tem um caso que ela é emblemático e ímpar. A Alemanha, em 56, fez uma reforma política e conseguiu criar o chamado Sistema Distrital Misto Alemão. Até tem o nome alemão no modelo de voto. O eleitor na Alemanha, ele vota para 2 deputados, em vez de votar para um só. Ele vota para um que mora na região dele, no distrito. Então, o que ele tem proximidade, que ele conhece, que vai cuidar dos problemas daquela região. sim. E vota num outro que é ordenado pelo partido para pensar os grandes temas que têm que ser tratados na política alemã. Então, Mas vem listas? a lista fechada. Lista fechada. Lista fechada. Mas, quer dizer, mas ele tem de engolir a lista do partido, né? Tem que engolir a lista do partido. Mas ele vota 2 vezes, então. Uma no partido. Uma não é a lista, não. A Não, a outra da é região. a pessoa da região. É o sei. voto distrital somado com a lista fechada. 2 votos. Metade do parlamento com voto distrital, metade do parlamento com a lista fechada. Isso faz um conjunto de forças que você tem campanhas mais baratas e usando as virtudes dos 2 sistemas. O distrital mais barato, com mais proximidade entre eleitor e o candidato, e o de lista fechada com partidos ideologicamente mais fortes e diferença entre Poderia, eles. no entender dos nossos convidados, ser uma solução para o Brasil? Começar por você, Gustavo. Eu me perdi um pouco exatamente. Se poderia esse sistema misto alemão, né, ser um caminho para o Brasil? Nossa, não faço a mínima ideia. Eu nunca tinha pensado sobre isso, nem sabia desse sistema alemão. Agora, seria interessante porque a gente tem Minas Gerais, aqui, como deputados estaduais, Minas Gerais tem 853 municípios. Tem deputados estaduais que são votados em mais de 700 municípios. Quer dizer, o cidadão é votado lá em Poços de Caldas e é votado em Montes Claros. Como é que ele consegue atender a demanda de Montes Claros e de Poços de Caldas? Então, aí Né? esse Essa é a entraria questão pela interessante. lista fechada. Exatamente. Ele estaria encabeçando o partido. E o outro que é da região Da A, B região. ou C, ele teria o espaço daquela região. Seria interessante. Então é um sistema Exatamente bastante... por isso, porque o voto de determinados candidatos é muito pulverizado. Ele não consegue abarcar o estado inteiro. Então seria interessante essa história, essa medida de ele cuidar uma parte do parlamento cuidar da sua região e outra pensar o estado. Eu já vi muitos políticos falar desse É voto sistema alemão. distrital misto, seria Voto esse, né? distrital misto, Exatamente. Ele explicou até de uma maneira assim, bem fácil da gente entender, né, que costumam complicar mais para explicar esse sistema. Mas eu duvido, pelos políticos brasileiros que eu conheço, pelos parlamentares que eu conheço, em mais de
30 anos de cobertura política, você tem 16, né, 15, 15 eu anos. tenho o dobro. Eu duvido que o político brasileiro vá aceitar tal sistema. Essa porque dificuldade, eles mesmos que decidem, né? É o próprio Congresso Nacional. Pois é. Tem Se a tivéssemos grande uma Assembleia dificuldade, Constituinte exclusiva, né? a grande dificuldade da reforma política, porque os indicadores históricos de reeleição, principalmente nos mandatos parlamentares, são muito maiores do que qualquer outro, Em outras palavras, quem está disputando o poder no exercício do cargo sai em muita vantagem em relação a qualquer outro candidato. As taxas de renovação são em torno só de 30%, ou seja, 70% são reeleitos. Então, para esses que estão lá, instaurar mudanças faz com que eles possam perder este privilégio, o que torna, então, quase impossível que um parlamento tope a instauração da reforma política, a não ser que nós tenhamos muita pressão popular, muita vontade das ruas. Acabou que nas manifestações de 2013, né, a própria Dilma teve que capitanear o discurso de puxar a reforma política. Ela colocou o discurso ali que ela viu que era uma possibilidade para ver se arrefecia os ânimos das ruas, né? Que foi criticada na época, mas foi uma posição interessante, né? É. Só que não colou, né? Infelizmente, ela não foi para frente. Os políticos não aceitaram, né? A própria reeleição ilimitada, tempo em si, a própria reeleição ilimitada no parlamento dificulta muito a renovação, como você está destacando. Sim. No Poder Executivo, o prefeito, o governador e o presidente só podem ficar 2 mandatos consecutivos. Aí ele não pode se candidatar à reeleição, mas pode voltar depois, tudo bem. Mas dá uma renovada, dá um ar novo, mesmo que seja do mesmo partido, mas muda a pessoa. No parlamento, não. O Zé Henrique Alves. 11 mandatos consecutivos, 7, 8. Como é que você renova? E é muito né? desigual, porque a própria atuação do mandato passa a ser em função da reeleição daquele candidato. Então, toda a estrutura que o poder público oferece, né, assessores, correios, celulares, faz com que essa pessoa passe a usar um dinheiro público em benefício da sua própria campanha, em detrimento de outros que estão disputando sem esse apoio da instituição. E há uma série de restrições nos 3 meses que antecedem as eleições para o jornalista, né, para o rádio, para a televisão, para os próprios candidatos e tal, mas nos 4 anos de mandato ele passa fazendo campanha. Ele tem, como você disse, ele tem o dinheiro público para fazer material de divulgação, para mandar carta para o eleitor. Tem assessores que fazem relacionamento com o eleitor. Ele tem núcleo político dentro do gabinete. Não é só o executivo que usa a máquina, Não. né? O legislativo também usa a máquina. Olha, BH News TV e Cena Política agradecem novamente a presença dos nossos convidados e volta na próxima semana com um novo debate. Até lá.